Olá, sejam todos bem-vindos à nona aula de técnicas de programação. Antes de iniciar o conteúdo da aula de hoje, vamos resolver o exercício que foi proposto na aula anterior. O exercício proposto pedia para que você desenvolvesse um algoritmo utilizando o comando de repetição para faça, que imprima, que pudesse imprimir os números inteiros de 15 até 1 com um passo de -2, tudo bem? Então vamos lá para o nosso programa do Visualg para desenvolver este algoritmo. O exercício que foi proposto na aula anterior é para fazer um algoritmo que contasse em ordem decrescente de 15 até 1 com um passo de -2. Como é que faríamos isso? Sempre vamos começar o nosso algoritmo declarando as variáveis, então var, e nessa área vamos declarar as variáveis que precisaremos no nosso algoritmo, né? Vamos declarar uma variável aqui, da mesma forma que declaramos na aula passada, vamos chamar de count, que essa variável é responsável pela contagem, né? E essa variável ela será do tipo inteiro, tudo bem? Feito isso, não precisamos mais de nenhuma outra variável nesse algoritmo. Vamos iniciar. Então, vamos escrever aqui início e começar a nossa sequência de comandos. Já que a gente tem que contar de 15 até 1, então vamos utilizar o comando para, né? Para a variável count, que ela vai contar de quanto? De 15 até 1, com um passo de -2. Então, -2. Passa. O que tem que fazer, né? Ele tem que contar de 15 até 1, num passo de -2. O que ele tem que fazer? Tem que imprimir na tela os números. Então, vamos colocar lá, escreva. Dessa vez, vamos utilizar o escreval, para vocês verificarem como é que ele vai ficar impresso dessa forma. Lembra que o escreva, ele escreveu lado a lado e tínhamos colocado um espaçamento lá, né, de 3, ou seja, dá 3 espaços. Dessa vez, vamos pular uma linha. Então, count, escreval count. Lembrando, o comando escreval, ele vai imprimir, né, o que está dentro do parênteses, e no caso, o que está dentro do parênteses é a variável count. Finalizado isso, temos que colocar o fim para, já que utilizamos o comando para faça, tudo bem? E para finalizar o algoritmo, fim algoritmo, tudo bem? Então vamos lá, salvar aqui e executar. Tudo bem? Então, ao executar, percebam que agora ele pulou uma linha, né? Já que colocamos o comando escreval, e ele vai pular, ou seja, vai imprimir os valores inteiros de 2 em 2. Então, 15, 13, 11, 9, 5, 3, 1. Uma outra forma que podemos fazer é executar para ver passo a passo, né? Ou seja, passo a passo, cada parte do nosso algoritmo ele está lendo. Então, ele vai repetir aqui até chegar no 1. Tudo bem? Então, a última vez que ele contar e aquele valor chegou em 1, ele vai finalizar o algoritmo, tudo bem? Então é isso. Já que resolvemos o exercício da aula de hoje, vamos agora iniciar o conteúdo da aula de hoje. Agora que resolvemos o exercício que foi proposto na aula anterior, vamos iniciar o conteúdo da aula de hoje. Na aula de hoje, veremos comando de repetição, só que dessa vez daremos ênfase nos laços condicionados, ou seja, veremos os comandos de repetição de enquanto faça e repita até, tudo bem? E o que são esses comandos, né? O comando de repetição enquanto faça é uma estrutura que repete uma sequência de comandos enquanto uma determinada condição específica através da expressão lógica aqui
for satisfeita. Ou seja, enquanto que se vê aqui dentro na expressão lógica for verdadeiro, ele vai realizar a sequência de comandos que tiver entre o faça e o fim enquanto. E o que significa essa expressão lógica, né? Essa expressão lógica ela é validada antes de cada repetição do laço. Quando o seu resultado for verdadeiro, a sequência de comandos é executada. Então, toda vez que o que se vê aqui dentro for verdadeiro, ele vai permitir realizar a sequência de comandos, todos os comandos que eu colocar dentro desse enquanto faça. E o fim enquanto. Ele indica o fim da sequência de comandos, que será repetida. E cada vez que a execução ela atinge esse ponto, volta-se ao início do laço para que a expressão lógica seja avaliada novamente. Se o resultado dessa avaliação for verdadeiro, a sequência de comandos será executada mais uma vez. Caso contrário, a execução prosseguirá a partir do primeiro comando após o fim enquanto, ou seja, ele vai testar a expressão lógica, se for verdadeiro, ele vai realizar o comando. Depois que finalizou a sequência de comandos, vai chegar no nosso fim enquanto. E esse fim enquanto, ele vai jogar novamente para o enquanto para testar se novamente é verdadeiro. Se for verdadeiro, repete tudo até que essa expressão lógica aqui ela seja falsa, tudo bem? E uma coisa importante a notar é que, como o laço enquanto faça testa sua condição de parada antes de executar a sua sequência de comandos, essa sequência poderá ser executada de zero ou mais vezes, ou seja, ela pode ser executada nenhuma vez, já que ela primeiro testa a condição lógica. Então, se aquilo não for verdade, ele não executa nenhuma vez essa sequência de comandos que está aqui dentro, tudo bem? O outro comando de repetição é o repita até. Essa estrutura ela repete uma sequência de comandos até que uma determinada condição especificada através de uma expressão lógica seja satisfeita. E como é essa sintaxe, né? É a palavra repita, seguida da nossa sequência de comandos e finaliza com até. E o que significa isso, né? A expressão aqui repita, ela indica o início desse laço. Então, sempre que eu encontrar o repita no meu algoritmo, é o início do laço do comando de repetição. E a expressão aqui até, expressão lógica, ela indica, né, o fim da sequência de comandos a serem repetidos. E cada vez que o programa chega nesse ponto, a expressão lógica, aqui que está depois do até, é avaliada. Se seu resultado for falso, os comandos presentes em 3 linhas, repita aqui, expressão lógicas, são executados. Caso contrário, a execução prosseguirá a partir do primeiro comando após essa linha. Então, outra coisa importante aqui é que, como o laço repita testa sua condição de parada depois de executar sua sequência de comandos, essa sequência poderá ser executada uma ou mais vezes, ou seja, ele vai executar pelo menos uma vez, já que ela vai testar a condição no final. Então, qual é a diferença lá do nosso comando de repetição anterior para esse? É que o anterior, ele vai inicialmente testar a expressão lógica. Se ela for falsa, ele já não realiza nenhuma sequência de comandos. Nesse caso aqui, ela vai realizar pelo menos uma vez, por quê? Porque a expressão lógica ela é testada no final que já foi realizada a sequência de comandos, tudo bem? Então, para ficar mais claro esse conteúdo, vamos fazer um exercício, né? Para que possamos fixar melhor. Então, vamos fazer o exercício, né? Para testar lá o nosso comando de repetição enquanto faça. Então, vamos desenvolver um algoritmo utilizando o comando de repetição enquanto faça, que imprima a tabuada de 9, que seria isso, né? Vai imprimir os valores 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18, 9 vezes 3, 27, e assim sucessivamente. Como é que a gente poderia fazer esse algoritmo, né? Vamos lá no nosso ambiente de programação, no Visualg, fazer o algoritmo. Então, aqui, né, vamos desenvolver o nosso algoritmo, que é da aula 9.1, que tem o objetivo de fazer a tabuada, né, imprimir os valores da tabuada de 9. Como é que podemos fazer isso? Existem duas formas, só que no momento precisamos fazer isto utilizando o comando enquanto faça, né?
Se a gente fosse fazer, por exemplo, do modo tradicional, vamos lá. Vamos primeiro fazer o quê? Declarar as variáveis, né? Então, eu vou utilizar apenas uma variável aqui e vou chamar ela de i. E essa variável ela vai ser do tipo inteiro. Então, eu não vou precisar nesse algoritmo de mais nenhuma variável, então eu já posso declarar o início do meu algoritmo. Então, início, e como eu estava falando, se você fosse fazer essa tabuada com escreval, você teria que colocar escreval e multiplicar, né? 9 vezes 0, depois escreval de novo. 9 vezes 1, por exemplo. Vamos escrever, né? Escreval. Colocar entre parênteses aqui. 9 vezes 0. E imprimir esse valor. Então, o nosso escreval, lembrando, é um comando de saída de dados, né? Ele vai imprimir na tela. E você iria colocar aqui 9, asterisco, 0. Que o operador de multiplicação, lembramos que é o asterisco. Então, a gente teria que fazer isso para 9 vezes 0, depois para 9 vezes 1, depois para 9 vezes 2, e assim sucessivamente. Então, eu teria que fazer isso várias vezes até chegar em 9 vezes 10. E aí daria certo. Então, vamos simular essa parte aqui para vocês verem. Então, fim, algoritmo. E ele funcionaria, ele imprimiria na minha tela, né? Ele vai imprimir os valores. 9 vezes 0, 0, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 2, 18. E se eu fizesse até o final, ele faria. Só que seria um algoritmo extremamente extenso e cansativo. E simples, né? Porque não há necessidade de todo esse esforço para fazer um algoritmo simples. Então, por isso é dado o objetivo de utilizar esse comando de repetição enquanto faça. Como é que eu faria aqui? Em vez de ter N linhas aqui, no caso 10, 11 linhas, utilizando várias escreval, utilizando apenas a estrutura de repetição enquanto, né? Lembrando, vamos colocar a palavra enquanto, seguido da condição, né, que vai ser testada. Então, se ele for maior ou igual a 10, que eu quero que ele vá até 10, faça algo. Então, nosso faça é sem cedilha, então fica um faca. Escreval 9, aqui entre aspas, 9 vezes, vamos colocar aspas aqui, e colocar o valor de i, já que esse i ele vai iniciar aqui, vamos declarar que ele inicie com o valor de 0, então vai ser inicialmente i igual a 0. Então, para atribuir um valor a uma variável, lembrando, é sempre o menor que, tracinho, o valor que vai ser atribuído. Então, sempre o valor que está aqui à direita vai ser colocado na variável que está à minha esquerda, tá bom? Então, aqui, depois que inicie o meu algoritmo, você está atribuindo o valor 0 à variável i. Então, vamos voltar para o nosso enquanto. Então, enquanto i ele for menor ou igual a 10, vai executar o comando que está aqui dentro, tudo bem? E qual é o comando que a gente quer? A gente quer que imprima a tabuada de 9, ou seja, 9 vezes 0, depois 9 vezes 1, depois 9 vezes 2. Então, vamos lá. O nosso escreval aqui, colocar entre aspas para imprimir exatamente esse texto, 9x espaço, que representa 9 vezes, né? E eu não preciso colocar 9 vezes 0, não preciso digitar o número 0, por quê? Porque eu teria que fazer várias vezes para que aparecesse 0, depois 1, depois 2, depois 3. O que eu posso fazer? Se eu já sei que o meu i aqui ele vai aumentando até chegar em 10, eu posso utilizar ele. Então, aqui, o i. Então, vai imprimir o texto que está dentro da aspas, 9x. Depois, vai imprimir o valorzinho que está gravado dentro da variável. E, por final, vamos colocar só dois pontos aqui para ficar organizado. Então, ele vai imprimir o que aqui? O texto aqui, 9x vezes, né?
o valor que tiver aqui na variável i, que inicialmente vai ser 0, então o primeiro valor impresso vai ser 9x0, aí 2 pontos, né, que significa que é igual ao quê? A multiplicação do 9, asterisco, que é a multiplicação, por i. Tudo bem? Então, o que aqui está fazendo? Ele está imprimindo o valor de 9 vezes x, que no caso agora i vai ser inicialmente 0, então 9 vezes 0 é igual aqui 9 vezes o valorzinho que vai estar inicialmente na variável i, 0. Então 9 vezes 0, 0. E sempre que a gente utilizar o comando enquanto faça, a gente tem que finalizar ele com o quê? Com um fim enquanto. Porque eu estou informando para o meu algoritmo que o enquanto ele finaliza aqui. Então, fim enquanto. Então, vamos lá. E o fim algoritmo para finalizar o algoritmo. Então, início do algoritmo, zerou a variável aqui, vai iniciar o enquanto faça. Então, enquanto esse i ele não chegar em 10, faça isso aqui. Só que como é que ele vai chegar em 10, eu tenho que incrementar, ou seja, somar uma unidade àquele valor, para que ele comece com 0, depois de ler novamente ele vai ser 1, depois de ler novamente ele vai ser 2, e assim sucessivamente até chegar em 10. Então, como é que eu faço para incrementar um valor? Pego ele e coloco ele mesmo mais 1. Então, isso é um incremento. É pegar o número que você tinha anteriormente e somar mais 1. Se eu tinha 0, somar mais 1, ele se torna 1. Tudo bem? Então, ele vai fazer isso até que esse valor de i chegue em 10, somando de 1 em 1, já que o nosso incremento aqui é de 1 em 1. Então, vamos executar esse nosso algoritmo e verificar o que ocorre, né? Vamos executar aqui no passo a passo. Então, vamos lá. Então, ele, algoritmo, né, o início aqui, que é a aula 9.1. Depois vai para a leitura das variáveis, leu a variável declarada de i, vai iniciar o algoritmo. Fez a leitura aqui da atribuição de 0 para a variável i, e vai entrar agora no comando de repetição enquanto. Tudo bem? Então, enquanto esse valor de i ele for menor ou igual a 10, ele vai repetir essa mesma estrutura aqui, escreval, e vai atribuir uma unidade a mais no valor de i. Então, vamos lá. Vai fazer a primeira leitura do escreval, e já imprimiu 9 vezes 0, 0. Então, agora ele incrementa e fim enquanto. Fim enquanto, ele vai voltar para o início e testar novamente. Já chegou em 10, ou seja, esse valor é menor aqui ou igual a 0, se sim, ele vai repetir novamente. Então, imprime novamente e volta para o fim enquanto. E ele vai fazer isso até chegar na variável i igual a 10. Então, ele imprime o valor, soma a unidade e vai novamente. Tudo bem? Então, essa é uma forma mais rápida, né, e mais simplificada de fazer aquele mesmo algoritmo com vários escreval. Então, para cada linha dessa aqui, se eu não tivesse o comando de repetição enquanto, eu teria que escrever, cada linha dessa seria um escreval. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 escreval. O nosso programa ficaria extremamente extenso para uma aplicação bem simples, tudo bem? Agora vamos fazer o exercício 9.2, onde é necessário desenvolver um algoritmo utilizando o comando de repetição, só que dessa vez vai ser o repita até que ele vai imprimir a tabuada de 5, ou seja, multiplicar 5 vezes 0, depois 5 vezes 1, até 5 vezes 10, tudo bem? Então vamos lá para o software do Visual para realizar esse algoritmo. Agora aqui no exercício, né, 9.2, o objetivo é fazer uma tabuada de 5, ou seja, multiplicar 5 vezes 0, 5 vezes 1, 5 vezes 10, só que utilizando agora o comando de repetição, repita até, tudo bem? Vamos iniciar o nosso algoritmo, declarar a variável, e vamos utilizar a mesma variável que utilizamos no algoritmo anterior, vou chamar apenas de ir.
essa variável também será do tipo inteiro. Tudo bem? Vamos iniciar o algoritmo. E vamos iniciar o nosso algoritmo zerando essa variável, para que não tenha nada armazenado nela. Então, i, ele vai receber 0. Bem, agora vamos utilizar o nosso comando repita. Lembrando, sempre que a gente for utilizar o comando repita, inicia, né, com a palavra repita, e já coloca a sequência de comandos que eu quero que seja feito, tudo bem? Nesse laço. E qual é a sequência? É imprimir a multiplicação desse número, 5 vezes 0, depois 5 vezes 1, até que chegue em 5 vezes 0. Então, escreval, e vamos colocar aqui 5, entre aspas, né, 5x, para representar o vezes, fecha aspas, utilizar a variável lá, lembrando que eu já expliquei. Isso aqui, esse i que eu utilizo aqui no meio é apenas para essa variável, né, que a gente utilizou. Ela vai estar armazenando primeiro o valor 0, depois o valor 1, ou seja, aqui também vai estar imprimindo 5 vezes 0, depois 5 vezes 1, até 5 vezes 10, tudo bem? Então, o i é nada mais nada menos aqui que utilizado para imprimir o valor que está sendo multiplicado. Vou colocar os 2 pontos aqui, poderia ser facilmente um igual, não tem problema nenhum. Vírgula. E o que eu quero fazer agora? Agora eu quero multiplicar um valor, né, de 0 até 10 por 5. Então, 5 asterisco i, que é esse valor de i que ele vai variando, né, de 0 até chegar em 10. Ou seja, ele vai incrementando, somando 1, até chegar em 10. Feito isto, vamos incrementar o valor de i. Então, i vai receber i, o valor anterior, né, mais 1. Então, isso aqui é um incremento, né? Somando uma unidade ao valor. Então, sempre que passar por aqui, ele vai somar sempre mais 1. E o nosso comando repita toda a sequência de comandos que desejamos que execute, seguido no final de até. Então, a gente quer que ele faça do quê? De 0 até que chegue onde? Até que chegue maior que 10. Então, vamos lá. E maior que 10. Fim, algoritmo. Só para finalizar. Então, vamos lá recapitular. Declaramos a única variável que será utilizada, né, que é a variável i, que é do tipo inteiro. Zeramos essa variável, ou seja, colocamos o valor de 0 dentro dela inicialmente. E começamos o nosso laço, né, a nossa variável de repetição, a nossa instrução de repetição, comando de repetição, né, que é o repita. Dentro do repita vai estar o escreval, que vai multiplicar o valor de 5 por 0, depois por 1, depois por 2, assim até chegar em 10. E imprimir esse textinho aqui para ficar organizado. Mas eu poderia fazer simplesmente assim. Apagar tudo isso e colocar apenas 5 vezes i. Vocês vão ver que vai imprimir da mesma forma, só que não vai ficar aquele textinho organizado. Mas vamos fazer dessa forma para vocês perceberem que é bastante simples essa forma, né? Então, escreval vai imprimir lá 5 vezes i e depois vai incrementar, ou seja, somar 1 até que i seja maior que 10. Então, por que agora o nosso i ele tem que ser maior que 10 e não menor ou igual ao outro, lá quando a gente estava utilizando o enquanto faça? Porque lembrem, no enquanto faça, ele vai testar se a condição é verdadeira já no início. Então, ele não vai executar nenhuma parte da linha aqui, ou seja, ele não vai incrementar, o valor vai começar com 0 e ele vai até que chegue em 10. Nesse caso aqui é o contrário, então ele vai primeiro executar o programa, ou seja, primeiro ele vai somar 1, depois ele vai testar se ainda chegou em 10. Então, se eu quero, aqui no comando repita, que conte de um valor até o final aqui, até 10, eu preciso colocar que ele é maior que 10. Porque se eu colocar igual a 10, ele só vai contar até 9. Então, vamos executar, né, nosso algoritmo aqui. Dessa forma, depois eu executo colocando maior ou igual a 10 para vocês verem a diferença. Então, vamos lá. Executar não vai precisar o passo a passo aqui, já que a gente já sabe o que ele vai imprimir. Então, apenas executar, ele vai simplesmente imprimir o resultado aqui, como a gente fez.
multiplicar 5 vezes 0, depois 5 vezes 1, depois 5 vezes 2, e assim até o final, sem aquele texto organizadinho lá, que dependendo do que você já estudou ou não, pode ficar confuso. Então, se você ainda não tem muito domínio sobre como colocar os textos e organizar, faz assim, dentro das aspas mesmo, que vai imprimir do mesmo jeito, ou seja, vai funcionar da mesma forma, tudo bem? Então, aqui, ó, ele foi de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então, ele multiplicou 5 vezes 0 até 5 chegar em 10. Mas vamos lá colocar aqui o igual para vocês verificarem que ele não vai chegar até 10. Então, maior, igual, e executar o mesmo programa. Percebam aqui que ele chegou até 5 vezes 9. Por quê? Porque ele já somou 1 aqui, então o valor já é igual a 10, então ele não vai imprimir. Ele vai chegar aqui, aquilo já é falso, né? Ou seja, o valor ele já passou desse valor aqui, então ele já vai para o final do algoritmo. Então, lembrando, quando eu for utilizar esse comando de repita até, eu sempre vou colocar maior que o valor que eu quero atingir. Então, o valor inicial aqui, 0, e o valor que eu quero atingir, 10. Se o valor que eu quisesse atingir era 20, eu colocaria aqui maior que 20, e não igual a 20. O igual a 20 eu vou utilizar apenas, maior ou igual a 20, menor ou igual a 20 no caso, eu vou utilizar apenas no comando de repetição, que é enquanto faça, já que ele testa primeiro a variável, com a condição, né, se ela é verdadeira ou falsa, e depois ele executa. Tudo bem? Ficou claro? Se não, manda as dúvidas aí no WhatsApp, porque lembrando, hoje é a nossa última aula, né, nossa última videoaula, na próxima aula já será a avaliação. Então, é bom que vocês tirem todas as dúvidas nessa aula com seus professores. Agora a gente vai propor um exercício, né? E esse exercício também os professores que vão resolver com vocês na aula, tudo bem? Então vocês mandam as respostas aí para os seus professores e eles verificam se está correto ou não, já que a gente não vai ter uma videoaula depois dessa, tudo bem? Então vamos lá para o nosso exercício proposto, para que vocês possam fixar esse conteúdo melhor e aprender sempre um pouco mais, né? Então, agora que já fizemos 2 exercícios nessas aulas, né, com os comandos de repetição de enquanto faça e repita até, vamos agora propor o exercício 9, né, onde vocês terão que desenvolver um algoritmo utilizando o comando de repetição, e esse comando de repetição vocês poderão escolher entre os dois que vimos nessa aula de hoje, e que solicite um número e imprima a multiplicação desse número, né, solicitado, pelos valores de 0 até 10. Então, o que você vai fazer? Solicitar um número, por exemplo, se o operador informou lá que o número é 5, você primeiro vai multiplicar ele 5 por 0, 5 por 1, 5 por 2, até 5 por 10, como também foi feito no exemplo da aula de hoje, tá bom? Só que o que fica como dica? A solicitação do número será feita apenas uma vez. Então, solicite um número, ele será solicitado apenas uma vez, e depois você vai entrar no seu comando de repetição para que ele imprima esse valor, né, esse número, multiplicado por 0, depois por 1, por 2, por 3, por 4, até chegar em 10, tudo bem? Então é isso, pessoal. Respondam lá o exercício proposto, mandem as respostas para os seus professores, tirem as dúvidas, tá bom? Por hoje é só e bons estudos a todos!